Oi, gente, aqui neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço os moldes para fazer as máscaras. E eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu faço esses três tamanhos. Então eu tô trabalhando com esse tamanho G, o M e o infantil. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ó, que dá para você fazer o infantil, o P, o M, o G e o GG. Então, você pode fazer o GG, o G, o M, o P e o infantil. E eu vou mostrar aqui para vocês como que você vai fazer esse molde e esses tamanhos aqui também. E para fazer esse molde, você vai precisar de uma folha sulfite. E na folha sulfite, você precisa de um retângulo de 18 por 15 centímetros. Aí, eu fiz aqui a caneta para ficar melhor aqui, para vocês verem. Então, nós vamos precisar da folha sulfite e esse retângulo de 18 por 15. Você vai precisar de lápis, caneta, borracha. E eu vou estar usando essas canetinhas para facilitar a visualização de vocês aqui no vídeo. Então, as canetinhas seria para facilitar a visualização de vocês. Então, você não precisa estar usando a canetinha, pode estar usando só o lápis e a caneta e a borracha, tá? Então, vamos lá. Para começar aqui, e também da régua, tá? Você vai precisar da régua também, que é o principal. Para começar aqui, ó, eu vou pegar esse meu retângulo aqui, ó. Aqui eu vou marcar 4 centímetros. Então, eu vou vir com a régua aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Vou fazer uma bolinha aqui no 4. E aí, eu vou colocar aqui o número 1 para facilitar pra gente. Agora, eu vou lá na parte de cima aqui, ó, vou colocar a régua e vou marcar 5 centímetros. Daí, eu vou marcar a bolinha aqui no 5. E aí, eu vou colocar o número 2. Do número 2, eu vou descer 4,5. Então, daí, do número 2, eu vou descer aqui, ó, 4,5. Vou marcar uma bolinha aqui no 4,5 e vou marcar o 3. Aqui vai ser o meu ponto 3. E aqui, ele tem que dar 4,5 até o ponto 1 aqui. Então, vai ficar 4,5 aqui, 4,5 aqui e aqui 4. Agora, eu venho com a minha régua aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, e vou marcar aqui, ó, 10 centímetros. Então, daí, eu marco 10 centímetros, faço uma bolinha aqui no 10, e aqui vai ser o meu ponto 4. Então, daí, vai ser o ponto 4. Agora, eu vou pegar a minha régua, vou medir aqui, ó, esse canto aqui, quanto que ele dá até o ponto 3 aqui, ó, do ponto 3 até o 4 aqui que eu marquei o 1. Então, aqui tem que dar 8,5. Então, deu 8,5 aqui. Aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, minha régua e vou marcar 8,5 para cá. Daí, eu marco um pontinho aqui, ó, 8,5. Aí, aqui vai ser o meu ponto 5. Então, aqui deu 8,5 e aqui dessa ponta pra cá, deu 10, tá? Mas aí, depois eu vou colocar aqui pra vocês o centímetro. Então, aqui eu tô no ponto 5. Agora, eu vou lá em cima, ó, aqui em cima aqui, e vou marcar o meu ponto. Eu tô aqui no 5, eu vou marcar aqui o 6. Daí, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. Daí, eu vou fazer o meu ponto aqui, ó, no 3 centímetros. Aí, aqui vai ser o meu ponto 6. Agora, do meu ponto 6 para cá, eu vou marcar aqui, ó, 5,5. Então, daí, eu marco 5 centímetros e meio e vou marcar um pontinho aqui. E aqui vai ser o meu ponto 7. Então, eu estou no ponto 7. Aqui no ponto 7, eu vou descer aqui, ó, eu vou colocar aqui 3 centímetros. Então, daí, eu vou descer aqui, ó, 3 centímetros e vou marcar um pontinho aqui no 3. E esse aqui vai ser o meu ponto 8. Então, eu fiz 8 pontos aqui, tá? Então, daí, aqui, ó, eu desci 3 centímetros e tá o meu ponto 8. Depois, também, eu vou deixar a foto lá no meu blog, daí vocês podem estar pegando esse molde lá na foto que eu vou deixar lá no blog também, eu vou deixar a foto desse molde. Então, eu estou aqui no meu ponto 8. Fiz todas as medidas, agora
eu vou ligar esses pontos. Mas antes, eu vou marcar aqui para vocês saberem, reprisando aqui, ó. Daqui ao ponto 1, eu tenho 4 centímetros. Depois, aqui em cima, desse ponto, do ponto 2 até lá em cima, eu tenho aqui 5 centímetros aqui, ó. Do ponto 2 ao 3, eu tenho 4,5. Do 3 aqui até o 1 também tem que dar 4,5. Daqui até o ponto 4 aqui, eu tenho 10 centímetros aqui. Aqui, eu tenho que ter 8,5, que é o mesmo tanto que tem aqui. Então, desse ponto aqui até o 3, eu tenho 8,5. Então, aqui, desse ponto até o ponto 5 também, eu vou ter aqui 8,5, tá? Aqui no ponto 6, eu peguei dessa ponta aqui até aqui 3 centímetros. Então, tem 3 centímetros aqui e o ponto 6. Do ponto 6 ao 7, eu tenho aqui 5,5, tá? E daí, do 7 pro 8, eu desço 3 centímetros aqui. Então, eu estou com todos os meus pontos. Agora, eu vou ligar os pontos. Então, eu vou pegar o ponto 3 aqui, ó, e o 5, ele tem que ficar na mesma reta, ó. O 3 e o 5, ele tem que ficar na mesma reta aqui. Agora, eu vou pegar esse ponto 1 e vou ligar aqui no 4, ó. Eu pego o ponto 1, ligo lá no 4. Aí, aqui eu vou passar a canetinha para ficar mais fácil para vocês ver, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, do 1, vou ligar lá no 4, ó. Então, eu ligo o ponto 1 no 4 aqui. Vou pegar o ponto 2 aqui, ó. O ponto 2 eu ligo lá no 8, ó. Eu vou pegar esse ponto 2, vou ligar lá no ponto 8, ó. Ponto 2 no 8, tá? Agora, eu pego o ponto 8 e vou fazer a mão livre aqui, ó. Só que aqui, eu vou pegar uma régua que eu tenho aqui, que fica mais fácil de fazer. Aí, pessoal, eu peguei essa régua aqui, que é uma régua de modelar. Ela é uma régua para cava, quadril, tá? Decote, gancho de calça. Então, é uma régua para modelar de costura. Essa régua, ela fica mais fácil para fazer aqui o que nós vamos fazer, tá? Se você tiver essa régua, fica mais fácil, que daí você coloca a régua aqui, ó, e já vai fazer essa curva aqui, ó. Então, eu vou ligar um ponto no outro, tá? Então, daí eu vou ligar o 8 no 6. Então, eu ligo o ponto 8 lá no ponto 6. Eu tô usando essa régua, mas você pode fazer a mão livre aqui também. Aí, você vai pegar o ponto 8 e vai fazer assim a mão livre até o 6, tá? A mão livre, ele deu uma entradinha a mais aqui, ó, mas dá pra fazer também. Aí, o 8 vai lá no 6. Aí, eu vou fazer aqui, ó, com a canetinha pra vocês verem melhor. Ó, o 8 vai lá no 6, a mão livre ele fica assim, tá? Aí, você vai pegar agora o ponto 6 aqui, ó. O ponto 6 você vai ligar lá no 5, ó. Liga o 5 no 6. Então, eu vou centralizar aqui a régua bem certinho aqui. Vou passar o lápis e depois você pode fazer também isso aqui a mão livre. Ó, aí vem aqui e marca. Então, eu fiz aqui, você também pode fazer a mão livre. Você vai pegar do 6 e vai no 5. Aí, faz um arredondado aqui, no 5. E o 5, você vai pro 4, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai pegar lá do 5, vai lá no 4 e vai fazer esse arredondado aqui, ó. Aí, você faz um arredondado, lembrando que você pode fazer isso aqui a mão livre, tá? E depois, você pode também tá pegando aqui, ó, do 4, vai lá no 5 e passa lá pro 6, ó, fazendo a mão livre aqui, ó. Deixa eu tirar a régua aqui, fazendo a mão livre. Então, você pode pegar aqui o 6 e ligar lá no 4 aqui, ó, a mão livre aqui, ó, tá? Aí, vou pegar aqui a canetinha, ó, então, vou pegar aqui do 4, ó. Vou lá no ponto 6, passando pelo 5 aqui, fazendo um arredondado. Então, daí, ele ficou um arredondado assim, ó. E aqui está pronto daí o nosso molde para fazer a máscara.
Agora, se você quer fazer o tamanho PMG, aí você vai vir com a régua. Para você fazer, aqui ele é o tamanho M, tá? Esse aqui do meio aqui ficou o tamanho M. Para você fazer o tamanho P, você vai entrar aqui, ó, meio centímetro, ó. Você coloca aqui meio centímetro aqui, ó, risca aqui meio. Aqui, pessoal, ó, então eu vou riscar aqui, acabou a memória do celular bem na hora que eu ia mostrar isso aqui pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer os tamanhos. Então, esse aqui que eu risquei aqui, ele é o tamanho M, aí eu vou fazer o tamanho P. Pra fazer o tamanho P, eu vou entrar aqui, ó, 1 centímetro, aí eu venho com a régua, eu risco aqui, ó, 1 centímetro aqui. Venho aqui nesse outro canto aqui também, ó, risco também aqui, ó, 1 centímetro, daqui. Aí eu vou subir aqui 1 centímetro, 1 centímetro não, meio centímetro, tá, pessoal? Coloquei 1 centímetro, não, meio centímetro, tá? Pra fazer o P é meio centímetro. 1 centímetro é pra você fazer o tamanho infantil. Então, eu risquei aqui, ó, meio centímetro. Aí, eu venho aqui no ponto aqui, ó, também vou riscar aqui meio centímetro. Aí, desse meio aqui que eu risquei, vou vir aqui em cima e vou riscar meio centímetro. Agora, eu vou só ligar. Então, aqui, eu vou pegar uma canetinha de outra cor pra vocês verem como que vai ficar. Vou pegar essa canetinha aqui, ó. Então, eu vou vir aqui onde eu risquei aqui, ó, meio centímetro e vou ligar os pontinhos que eu risquei aqui, ó. Aí, eu risco aqui, ó. Aí, eu venho pra cá. Aqui, eu não risquei aqui o meio centímetro pra ligar lá. Vou riscar aqui, ó, meio centímetro pra ligar lá. Daí, agora, você vem com a régua aqui, ó. Segura aqui e liga lá no ponto que você riscou aqui, ó. Então, daí é só ligar os pontos aqui. E aqui ficou, então, o tamanho P, ó. Aí, aqui ficou o tamanho P. Deixa eu riscar aqui mais nítido. Então, aqui ficou o P, tá? Então, esse de baixo aqui ficou o M. Deixa eu riscar aqui a canetinha também para vocês verem aqui, ó. Então, aqui ficou o M, ó. Esse verde ficou o M e esse roxo aqui ficou o P. Para fazer o infantil, eu vou subir daí 1 centímetro em cima desse aqui também, ó. Aí, eu marco ali, ó, 1 centímetro. 1 centímetro não, meio centímetro, desculpa, pessoal. Fixei no 1, meio centímetro. Então, você vai aumentar ou diminuir de meio em meio centímetro, tá? Então, daí agora aqui eu vou subir meio centímetro aqui pra ser o infantil, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou tá marcando meio centímetro aqui e meio aqui, ó. Opa, e meio aqui, ó. E vou marcar lá em cima também meio centímetro aqui pra ligar os pontos, ó. Daí, eu marco aqui no meio centímetro aqui. Agora, é só ligar os pontinhos que eu marquei aqui, ó. Então, daí, eu vou ligar os pontinhos. Aqui, eu vou tá usando, vou pegar essa canetinha amarela pra ficar bem diferente aqui, ó. Aí, eu vou ligar agora os pontos. Aí, eu pego lá, ó, e ligo o ponto lá, ó. Então, daí, é só ligar os pontos aqui, ó. Aí, ficou o infantil aqui no amarelo, tá? Então, daí, aqui ficou o infantil, ó, infantil. Aí, ficou o infantil, o P e o M. Pra fazer o G, eu vou vir pra fora aqui, ó, meio centímetro pra fora. Aí, eu faço aqui, ó, meio centímetro pra fora. Eu vou riscar aqui, ó, meio centímetro pra fora. Daí, eu venho aqui do outro lado e risco também aqui, ó, meio centímetro aqui, ó. Aí, eu venho aqui desse lado aqui, risco também aqui meio centímetro. E agora, eu venho aqui em cima aqui, ó, e ligo também meio centímetro. Aí, você repare que daí ficou meio centímetro, ficou fora aqui do arredondado. Aí, você vai pegar com o lápis e vai ligar lá com o arredondado, tá? Aí, como eu vou fazer, pra vocês verem, eu vou fazer aqui com a canetinha azul. Aí, ó, tá aqui, eu faço um arredondado, ligando os pontos aqui, ó. E agora, eu venho com a régua ligando os pontos aqui, ó. Aí, eu vou ligar aqui, ó, meio centímetro aqui
pra fora, tá? Daí eu venho aqui pro lado de fora pra fazer o tamanho G. Aí eu ligo aqui, nesse aqui, ó. Ligo os pontos aqui, depois aqui é só fechar aqui também, tá? Então, esses são os tamanhos que você vai usar. Então, daí ficou aqui o M e aqui ficou o G. Para fazer o GG, você vai fazer a mesma coisa. Você vai vir 1 centímetro para fora aqui, aí você vai marcar 1 centímetro aqui, ó. Marca meio centímetro, aliás, pessoal, meio centímetro, tá? Aí marca aqui os meio centímetros aqui, meio aqui em cima, aí liga aqui o ponto aqui, ó, você vai ligando aqui o ponto e vai só ligar aqui daí com a canetinha ou caneta, daí você vai ligar aqui, ó. Aí como aqui já tá no final aqui, daí eu não marco aqui, só aqui e aqui, tá? Então, esses são os tamanhos que você vai usar para fazer a máscara. E o molde, eu vou estar mostrando como usar esse molde num próximo vídeo. Daí eu vou fazer outro vídeo mostrando como fazer a máscara. Aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui somente o molde, tá, pessoal? E esse molde, depois você vai recortar ele, ó. Daí você vai recortar o molde e daí é só colocar em cima do tecido e recortar, tá? E aqui no final do vídeo eu vou até mostrar. Eu dobrei o TNT em várias dobras e coloquei o molde, né, que a gente fez. Coloquei o molde aqui. E daí depois é só recortar no molde e deixar as peças prontas para costurar. Então já tá aqui as peças montadas, cortadas. Agora nós vamos costurar.